Base Nacional Comum Curricular. Alguns de vocês, inclusive, até já postaram, né, num fórum, a opinião, né, tanto o Yunis, o Pedro, acho que é o Paulo Henrique, e esqueci o nome do outro, que colaborou lá no fórum, são três, né, vocês colocaram questões bem pertinentes sobre a viabilidade, né, sobre a importância de termos, né, essa base, e a importância também em relação aos parâmetros curriculares, e realmente para a educação física, foi um ganho ter uma base nacional comum curricular, apesar de todas as críticas que esse documento, ele teve na área, né, houve uma grande divisão também na nossa área em relação a se esse documento era progressista, ou se esse documento era retrógrado, ou se esse documento era um documento crítico ou não, né? Então, o que importa, eu acho que um aspecto que é importante da gente tratar é que a educação física está reconhecida como um componente curricular obrigatório para a educação básica, isto foi um ganho para a educação física. Um outro aspecto é que nós vamos tentar, né, minimamente, ampliar as possibilidades de aprendizagem do aluno com relação aos conteúdos que vão ser tratados, porque a base, ela amplia, sai desse conteúdo muito pautado somente na prática do esporte, que é o que a gente vinha e vem ainda observando muito nas aulas de educação física na escola. Mas para a gente compreender um pouquinho, né, eu coloquei aí um pouco dessa trajetória da base, do caminho que a base percorre. Eu só ver aqui quem está tentando entrar agora. Pronto, vou ter que ficar indo e voltando, porque tem gente que está chegando agora, tá? Eu coloquei aí mais ou menos esse caminho que a base percorreu, né? Desde a Constituição Federal, já se tinha aí essa necessidade de se repensar a Lei de Diretriz e Base da Educação, uma política curricular nacional, pautada em diretrizes curriculares, e aí, então, depois aí de mais de 20, 30 anos, é que a gente conseguiu implementar, deveria ter sido, né, desde a LDB, um plano de 10 anos, mas, na verdade, a LDB foi de 96, e a base de 2018, então foram 22 anos entre um documento e outro. E a Base Nacional Comum Curricular, ela está pautada em 4 grandes movimentos, vamos dizer assim, né? Onde é que essa base ela vai ter uma inserção? Na Política Nacional de Formação de Professores, ou seja, muda todo o cenário da formação inicial, que passa a ter que inserir os seus currículos voltados para a discussão da base, inclusive o próprio ensino da educação física, que hoje é muito centrado ainda nos esportes, né? Vocês têm metodologia do ensino do basquete, vôlei, metodologia do ensino do voleibol, ou do handebol e do basquete, metodologia do futebol e futsal. E agora, o que a gente vai ter que estudar? O esporte, tal como ele está proposto na base, né? A partir de uma outra classificação, que não mais os esportes coletivos e individuais, mas sim os esportes de invasão, os esportes de rede e parede divisória, os esportes de precisão, os esportes de campo e taco, né? Então, os esportes de combate, os esportes que envolvem aí os parâmetros técnico-combinatórios. Então, todo esse conhecimento, ele vai subsidiar a formação inicial. Ele incide também numa política nacional de materiais e tecnologias, que já estão sendo preparados, o livro didático, as videoaulas, os materiais para que os professores possam utilizar. Muda também a política nacional de infraestrutura, ou seja, agora é necessário que a gente tenha o mínimo aparato de estrutura dentro da escola. Talvez aí a gente vai ter que ter mais 20, mais 30 anos para que esse aparato ele chegue, mas pelo menos é uma garantia legal. E, por fim, uma política incide também na Política Nacional de Avaliação da Educação Básica, que passa a inserir todos esses componentes curriculares na sistemática de avaliação, que atualmente inclui somente matemática e língua portuguesa. Tá? Então, vejam que as mudanças que uma base nacional comum aponta
como perspectivas de alterações aí nesse processo educacional. Se isso vai ser implementado ou não, a gente não tem como dimensionar, né? Somente o dia a dia e a prática que vai nos mostrar isso. Aí aqui tem uma visão mais detalhada, né, do lado direito ou do lado esquerdo, tem uma visão mais detalhada explicando cada um das leis, o ano em que isso aconteceu, tem toda uma trajetória aí, numa linha do tempo. E do lado direito, a gente tem a estrutura da Base Nacional Comum Curricular. A gente tem aí, ela dividida, a base em áreas, né, nas linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, isso para o ensino fundamental, tá? E aí, os componentes curriculares, eles estão distribuídos nos anos iniciais e anos finais, para todas as áreas, para todos os componentes, né? Anos iniciais do 1º ao 5º ano, subdividido em 2 ciclos, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e os anos finais, 6º e 7º, 8º e 9º. Tá? Então, essa é a divisão. E aí, vocês me perguntam, professora, como é que isso implica em alterações na escola? Ou seja, agora na escola o professor ele pode fazer a opção de ter o currículo voltado para o 1º e 2º ano, 3º, ou 1º, 2º e 3º, e 4º e 5º, ou ele pode fazer ano a ano. Isso quem vai definir é a escola, tá? Mas fica a critério aí também da escola e do professor. Aqui a estrutura das competências gerais da educação, da Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. É como está estruturado. Só um minuto, vou voltar de novo lá para outra pessoa entrar. Aqui é como está exatamente estruturado aí a educação infantil em direitos de aprendizagem e desenvolvimento em campos de experiências, que a gente vai já ver quais são esses campos. No ensino fundamental, apresenta a área de conhecimento, falando um pouco sobre cada um dos componentes, as competências específicas de cada área e de cada componente curricular, né? E aí os anos iniciais e os anos finais, com a descrição das unidades temáticas, os objetivos de conhecimento e as habilidades. Mesma coisa para o ensino médio. O único que é mais diferente a educação infantil, que não trabalha por componentes, mas sim por campos de experiências. E aí a gente vai falar agora exatamente disso. São colocados aí, 6 direitos de aprendizagem que devem perpassar o currículo. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Então esses direitos de aprendizagem, eles devem perpassar todos os campos de experiência, sejam eles voltados para o ensino, né, da educação física, da recreação, da língua portuguesa, né, da matemática, que na verdade não vão ser chamados como componentes curriculares, mas sim como campos de experiência aí, entre o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimento, que é onde se insere mais a educação física, traços, sons, cores e formas, que é como se fosse mais o campo aí da matemática, escuta, fala, pensamento, imaginação, mais a língua portuguesa, vamos falar assim, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, esses são os campos, e cada uma das áreas se insere de modo interdisciplinar nesses diferentes campos. Aqui é mais para a gente visualizar os campos de direitos, são 6 direitos de aprendizagem, 5 campos nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver, e esses objetivos estão organizados aí por faixa etária, bebês, crianças muito pequenas, crianças pequenas, para cada campo de experiência. Essa parte vocês vão desenvolver e vão estudar melhor na disciplina de educação infantil, tá? Não tem como a gente trabalhar tudo nessa disciplina de currículo. Já o ensino fundamental, ele já está dividido por áreas de conhecimento. A nossa área de conhecimento, ela está inserida dentro da área de linguagens, que incorpora aí os componentes curriculares, língua portuguesa, artes, educação física e línguas estrangeiras, tá? Já o ensino médio, né, a gente vai falar um pouquinho dele mais na frente, ele também apresentou algumas mudanças,
ele tem ainda as disciplinas no componente básico, né, mas ele está atrelado também a linguagens e códigos, e busca aí 5 aspectos principais. Tem o estudante como centro da aprendizagem, né, tem uma ampliação progressiva de carga horária, e isso vai ser definido por cada escola, o quanto vai ser destinado de carga horária para cada disciplina. Isso não está estipulado na BNCC. Então, vamos supor que a escola pode destinar 20% da carga horária para a educação física, 10% da carga horária. Então, quem vai definir isso vai ser a partir do projeto político-pedagógico da escola. A atualização e flexibilização curricular, a partir da BNCC, né, e dos itinerários formativos, que também vai caber às escolas definir esses itinerários. As abordagens pedagógicas devem ser mais práticas, interativas, inclusivas e diversificadas, né, e aí por isso que na educação física a gente busca trabalhar aí com abordagens que não sejam pautadas somente na esportivização, né, mas práticas que estejam aí mais abertas e mais interativas na relação ensino-aprendizagem. E o Enem, com 2 etapas, a prova comum, que vai abranger todas as disciplinas e todos os componentes, e uma prova por itinerário formativo. Então, essa prova de itinerário formativo, nada disso ainda está claro, né, não tem ainda uma definição, né, a pandemia meio que dificultou a implementação, que já deveria ter sido feita desde o ano passado, tá? Então, ainda está em processo. Aqui são as competências gerais da educação básica, né, para o ensino médio especificamente, e aqui embaixo são os itinerários que não estão definidos, porque vai caber a cada escola definir aí esse itinerário. E aí, com relação à educação física, a concepção de educação física é a mesma para o ensino fundamental e para o ensino médio. Me acompanham? Sim. Sim. Não. E aí, essa é uma das etapas que vocês vão ter que refletir, pensar e avaliar para o trabalho. Vocês vão comparar a concepção de educação física trazida pelos parâmetros curriculares, que é pautada na cultura corporal e que tem por objetivo, né, fazer com que o aluno seja introduzido para que ele tenha a capacidade de vivenciar, explorar, transformar, né, os elementos da cultura corporal por meio do esporte, do jogo, da dança e da ginástica, né, e dos esportes, jogos, luta, dança e ginástica. Já para a base nacional, a educação física continua no campo da cultura. Ela continua sendo relacionada à cultura corporal. No entanto, ela traz uma outra denominação, que é o componente curricular que vai tematizar as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social. O que é isso? Na verdade, em relação ao termo cultura corporal e prática corporal, assim, não tem ainda explícito em nenhum documento, né, do porquê dessa alteração. Mas, na verdade, o que a gente identifica é que talvez os autores da base quiseram aí fazer meio que uma distinção, tendo em vista que desde 92, quando foi introduzido o termo cultura corporal lá nos parâmetros e lá no livro Metodologia do Ensino da Educação Física, o termo cultura corporal, ele meio que não teve ainda a sua inserção no contexto da prática nos documentos, né? E aí, talvez, buscando alterar essa terminologia, conseguisse aí ter uma aproximação desses profissionais em torno, né, não mais da cultura corporal, mas das práticas corporais. Mas a educação física continua inserida dentro do campo da cultura, né? O movimento aí, ó, como está dito logo em seguida, o movimento humano, ele está sempre inserido no âmbito da cultura. Ele não vai se limitar a um deslocamento espaço-temporal, de um segmento corporal ou de um corpo todo. Ou seja, ele não vai se limitar ao ato técnico, né, ao ato do movimento como algo mecânico,
né, mas é como algo que está inserido dentro da cultura, né, como cada corpo tem o seu gesto, as suas formas de se expressar e de explorar os diferentes ambientes. E aí, as práticas, elas têm alguns elementos comuns, né? Tem, o que é comum às práticas corporais? O movimento corporal, como elemento essencial, uma organização interna, por isso que a própria estrutura de denominação do esporte, ela vai passar por uma modificação, porque ela vai ser pautada numa lógica interna, tá? Pautada numa lógica específica, que vai ser na sua forma de organização, e não mais na distinção entre práticas coletivas e práticas individuais. Mas qual é a lógica que domina nos esportes de invasão, por exemplo? O futebol é um esporte de invasão. O que caracteriza um esporte de invasão? Uma disputa entre duas equipes, no qual uma equipe tem que invadir o campo do time adversário na tentativa de marcar pontos ou gols. Que aí entra o basquete, o handebol, o futebol americano, o que mais? Outro esporte aí de invasão, quem pode me dizer? O polo aquático, você tem que invadir. Quem ia falar? O handebol, professora, também. Isso, o handebol. Uma outra modalidade os esportes de marca. O que define qual é a lógica interna dos esportes de marca? É aquele esporte no qual eu tenho que cumprir um determinado objetivo, né, tentando alcançar ou uma distância ou o tempo. É o que vai determinar. E aí a gente tem as provas de velocidade no atletismo, a gente tem o salto em distância, só para dar um exemplo dessa questão da organização interna que pauta as diferentes práticas corporais. As práticas corporais têm outro elemento comum, que é estar vinculado a um produto cultural, seja ele vinculado ao lazer, entretenimento ou cuidado com o corpo e a saúde. Então, esses três elementos passam a definir o que caracterizam as práticas corporais, tá? Diferentes daquelas práticas laborais. Professor. E aí? Pronto, pode perguntar. O Yunis está perguntando aqui se existe alguma perspectiva da educação física sair da área apenas da vivência corporal e também contemplar matéria escrita como uma disciplina, entre aspas, normal, escolar, como com provas, trabalhos e etc. Assim, isso quem vai determinar, Yunis, é a escola, tá? Não é obrigatório ter a prova escrita na escola. O que vai ser obrigatório é que nós vamos ter uma avaliação em âmbito nacional que vão ser inseridos conteúdos da educação física. E esses conteúdos referem-se tanto aos elementos teóricos quanto a uma reflexão sobre a prática e uma reflexão sobre o fazer. Né? Eu posso muito bem colocar numa determinada questão. Imagine que você tem duas equipes, né, de voleibol, e aí você vai determinar qual é o tipo de esporte e como é a disposição desses jogadores no sentido técnico para atacar forma A ou forma B. Então, você pode colocar uma situação para o aluno analisar, né? E essa é uma questão, né, que a educação física vai estar inserida no sistema de avaliação que vai incluir questões teóricas, mas essas questões teóricas podem ser uma reflexão sobre a prática. Agora, essa determinação da obrigatoriedade de ter aula teórica dentro da sala, isso é algo que a escola, no seu projeto pedagógico, é que deve prever. A Base Nacional, ela não traz isso como uma obrigatoriedade. Não tem nenhum momento no documento no qual isso seja estipulado. Portanto, cabe à escola querer fazer isso ou não, a partir do diálogo com os seus professores, com a comunidade escolar e com os alunos. A minha opinião, eu acho que não é necessário que a gente tenha essa separação entre aula teórica e aula prática. A meu ver, tanto os elementos teóricos quanto os elementos práticos podem ser vistos no próprio espaço destinado às aulas de educação física.
né? Eu acho que a gente não tem que separar, não tem que fazer a separação entre teoria e prática, né? Eu acho que o próprio fazer, o próprio estar na aula de educação física já implica ali todos os conhecimentos que são necessários para que o aluno compreenda o fazer, tá? E aí, esse modo de entender a educação física, né, como as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção, tendo em vista que, ao longo do desenvolvimento da humanidade, fomos construindo diferentes formas de ler e produzir as práticas corporais. Então, se eu estou assistindo um jogo de futebol, eu estou lendo ali, eu estou fazendo uma leitura de como o futebol encontra-se organizado hoje. Eu sei definir ali dentro do jogo quem são os atacantes, quem são os defensores, quais os sistemas táticos que estão inseridos, né, naquela jogada, qual é a função do goleiro, qual é a função do atacante. Então, esses aspectos são passíveis de serem lidos a partir dos gestos corporais que são impressos nessas práticas. E aí, por isso, há essa associação entre a educação física e a área de linguagens. Embora isso também seja uma grande crítica do documento, porque para muitos professores essa relação, ela não é uma relação clara, ela não é uma relação que está bem aprofundada e está bem delimitada dentro do documento da BNCC. Isso é uma interpretação que cada professor e cada professora tem que fazer. Mas, a meu ver, eu vejo que isso também vai ser ampliado na própria formação inicial ou nos cursos de formação continuada, né? Professora, Pronto. eu ouvi a respeito da questão dos currículos, né? E uma das questões do fórum que a professora pediu foi justamente a gente assimilar algum currículo que seria presente no método de ensino atual. E na minha concepção, o que poderia ser assim, o mais próximo é justamente os currículos críticos. Isso. Só que assim, Perfeito. o que foi que eu entendi a respeito da questão das práticas culturais, que é justamente você levar em conta fator histórico e vivências do aluno, e Isso. fazer com que ele tenha uma concepção melhor do que ele está fazendo. Só que eu achei um pouco contraditório, foi porque, assim, o Brasil é conhecido de forma, posso até equivocado, mas na concepção mesmo mais geral, é conhecido como o país do futebol. E a Isso. maioria das aulas que são dadas nessas escolas públicas e tudo, que não tem assim uma infraestrutura tão legal e tão boa para você adaptar uma aula para outro tipo de esporte, acaba sendo globalizado mais a questão do futebol e do futsal em si. Como é que realmente faria para ter essa quebra? Já que você quer propor que o aluno conheça mais a cultura corporal do movimento através do esporte, só que você está trabalhando apenas com o esporte, já que esse esporte é conhecido culturalmente como o esporte nacional. Uhum. A ideia, quem está perguntando? Guilherme. Como? Guilherme. Guilherme, assim, a ideia da base é exatamente essa, é trazer essa perspectiva de transformação para a área. É claro que para isso, a gente viu lá no começo, né, que o governo também vai ter que investir em melhoria da infraestrutura. Nesse período de transição, nós vamos ainda estar transitando entre professores que vão estar desenvolvendo ainda essa prática do futebol e professores que vão já estar investindo nessas outras possibilidades de ensino do esporte. Então, a BNCC, ela vem exatamente para que a gente possa estar fazendo esse processo de transformação de aulas de educação física pautada única e exclusivamente numa única vertente para ampliar essas possibilidades para o aluno. O como isso vai ser feito, isso vai depender muito, né, da articulação com o projeto político-pedagógico da escola, com a gestão da escola, com a comunidade escolar de modo geral, né, com a inserção do professor de educação física aí, próximo dos estudantes, próximo dos pais, próximos da comunidade, né? Não vai ser uma tarefa fácil, né? Mas eu acho que o primeiro passo é exatamente compreender quais são os limites que nós temos e as possibilidades
para implementação, né? Hoje eu tenho um grupo de professores num processo de formação continuada no Eusébio, e eu já venho trabalhando com esses professores há 3 anos, né? E a gente tem tido mudanças muito pequenas, mas já tem tido reflexos muito positivos. Um desses reflexos foi a própria criação de um grupo, né, de um departamento de educação física para coordenar exatamente essa formação específica, para coordenar esses professores no sentido de adequar, fazer com que eles repensem os conteúdos que vêm sendo trabalhados e possam implementar novas possibilidades de aulas. Então, agora, se você me perguntar, professora, a estrutura já mudou? Não. A estrutura física, né, ainda não mudou, mas a gente já começou a ter um número maior, né, de quantidade de material que vem sendo comprado, né, já tem algumas quadras que foram reformadas, então são alterações muito pequenas, mas a gente vai, com o tempo, ganhando mais esses espaços. O importante nesse primeiro momento é que o professor tenha clareza do seu papel, né, do seu papel como esse agente transformador do seu próprio modus operandi de aula. Sair dessa perspectiva exclusivamente voltada para uma única modalidade ou para os 4 elementos, né, como eu dizia lá, os 4 esportes, e abrir a sua visão, o seu leque para ensinar o que a gente vai ver aí nas unidades temáticas da educação física: brincadeiras e jogos, ginásticas, lutas, danças, esportes e práticas corporais de aventura. Então, professor, oi. Só para encerrar minha fala, eu achei bem interessante essa explicação que a professora falou a respeito que, tipo, de haver essa melhoria, sabe? Só que assim, eu acho que a crítica principal que eu teria a oferecer é justamente o tempo. Porque se você tem materiais, se você tem boas ideias e um bom planejamento de aula, eu acho que fica assim inviável você tentar trabalhar outros tipos de esporte que os alunos não têm tanta afinidade com um pouco tempo, sabe? Porque vai ser algo bem mais complexo, bem mais trabalhoso, e assim, eu creio que mudar a infraestrutura seria algo bem positivo, seria, mas realmente é modificar mais a questão da aula em si, você tem um tempo maior para você poder realizar essas práticas, sabe? Eu fiquei assim mais pensativo, foi justamente a respeito disso, você ter uma quantidade de tempo X para você tentar trabalhar com uma demanda maior. Atualmente, a gente tem uma média de 72 horas aula ano para o ensino fundamental. Para o ensino médio, a gente tem mais ou menos entre 30 a 32 horas aulas. Tá? Então, é quase pela metade, porque no ensino fundamental, a gente tem a garantia hoje de 2 horas aulas, né? E no ensino médio, a gente tem aí 1 hora aula por semana. Então, o que é que a gente faz? A gente pega as 6 unidades temáticas, o que é que a gente tem feito, né, atualmente, lá no município de Eusébio. A gente tem os 4 bimestres e a gente tenta dividir essas unidades temáticas em 4 bimestres, tá? E aí, tenta fazer, como, eu vou dar o exemplo um pouquinho mais à frente aqui, quando a gente passar aqui para a gente ver o que é que a gente tem que trabalhar de jogos e brincadeiras no primeiro ano. E aí você vê quantas aulas eu vou precisar para trabalhar essa unidade temática jogos e brincadeiras. Então, a gente tenta estipular, mais ou menos, 4 horas aulas para jogos e brincadeiras, 8 horas aulas para trabalhar o esporte, 4 horas aulas para ginástica, 6 horas aulas para lutas, né? 6 horas aulas para dança e 4 horas aulas para prática corporal. Foi um exemplo, tá? Então, é mais ou menos isso que vocês têm que fazer a partir do que vocês vão ter que desenvolver, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Tá aí, ó, o exemplo. No primeiro e segundo ano. Então, veja que eu vou dividir o que é que eu vou ensinar no primeiro e o que é que eu vou complementar no segundo. De brincadeiras e jogos. Os alunos têm que ver brincadeiras e jogos da cultura popular presente no contexto comunitário e regional. Isso no primeiro ano e no segundo, não é só no primeiro. Então, eu posso, no primeiro ano, fazer só brincadeiras e jogos do contexto comunitário,
seja, de tudo aquilo, brincadeiras e jogos que eles brincam no entorno da escola, para fazer esse resgate, e aí eu teria 4 horas aulas para fazer isso, para introduzir essa temática, e no segundo ano eu teria mais 4 horas aulas para trabalhar o contexto regional. Deu para entender? Deu, Guilherme? Perfeito, perfeito. E aí, de esportes, eu tenho que ensinar pelo menos um esporte de marca, pelo menos um, ou ele vai ter que entender a lógica do esporte de marca. Aí eu posso utilizar as corridas, que é mais propício para esse nível de ensino. Primeiro e segundo ano, as crianças ainda não sabem se organizar muito em grupo, né, não tem essa capacidade de trabalhar colaborativamente. Então, as atividades são mais individuais, né? E aí eu tenho um esporte de marca, eu posso trabalhar o salto em distância, que é muito fácil saltar, o salto em altura, posso trabalhar a corrida, né? Posso trabalhar o lançamento, né, de algum objeto, fazer, por exemplo, primeiro e segundo ano, fazer o boliche, que é uma modalidade muito atrativa para eles. Então, eu posso trabalhar tanto o esporte de marca, como o esporte de precisão. E aí, como eu tenho 8 horas, eu posso dividir, 4 com 8, eu já gastei aí 12 horas aulas, né? Então, essas 8 horas eu divido 4 para trabalhar bastante esporte de marca e mais 4 aulas para trabalhar bastante esporte de precisão, entendeu? E aí, das ginásticas, eu tenho que trabalhar a ginástica geral. O que é a ginástica geral? A ginástica acrobática. Que essa ginástica acrobática, e aí você vai colocar os elementos básicos, a parada de mão, a estrela, então são os elementos básicos da ginástica, tanto no primeiro quanto no segundo ano, né? Fazer as formas básicas, né, dos elementos básicos da pirâmide, por exemplo, né, fazer a ponte. Então, você vai trabalhar aí, no primeiro e segundo ano, a ginástica em mais 4 ou 6 aulas, aí eu já gastei 4 aulas com jogos e brincadeiras, 8 horas aulas com esporte, é um exemplo, e mais 6 horas aulas de ginástica. Então, eu já gastei aí 18 horas. Mas lembre, eu tenho 72 horas, tá? Mas dessas 70, vamos deixar aí 60, porque tem as festas, tem feriado, tem um monte de coisa. Então, se a gente dividir aí 60 horas aulas, a gente já vai ter desenvolvido bastante coisa. E aí a gente tem as danças, que eu posso gastar mais aí umas 6 aulas, as danças do contexto comunitário e regional. E essa faixa etária é aquela faixa etária que tem muita apresentação para os pais, né? Você pode colocar as danças daquela comunidade, por exemplo, a comunidade lá do Eusébio, eles são muito, tem uma comunidade indígena, então eu vou pegar as danças indígenas no primeiro ano, e as danças regionais, aqui são as danças mais voltadas para as danças de praia, o coco, ou o forró, né? Para o segundo ano. Então, vejam que vocês podem distribuir aí 60 horas para essas 4 unidades temáticas, tá? Para esses objetos de conhecimento, brincadeiras e jogos, esportes de marca, precisão, ginástica e dança. Professor, eu posso fazer uma introdução à luta? Pode. O que a BNCC diz é que eu não posso deixar de ensinar brincadeiras e jogos, esportes de marca, esporte de precisão, ginástica geral, danças do contexto comunitário e regional no primeiro e segundo ano. Isso não implica que eu não possa trabalhar lutas nem práticas corporais de aventura. Você pode, se houver tempo, mas a ênfase nesse nível de ensino tem que ser nesses quatro unidades temáticas, tá? Mesma coisa para o terceiro e quinto ano. Então, eu tenho que trabalhar aí, veja que já vai aumentar as lutas para distribuir entre essas 60, 65 horas. Tenho que ministrar brincadeiras e jogos populares do Brasil, então já ampliei. O aluno no primeiro e segundo ano, você vai na primeira aula só resgatar. Gente, vocês lembram que vocês viram as brincadeiras do contexto popular, da comunidade? Vocês brincavam de pega-pega, brincavam de carimba, né? Brincava de caiu no poço. Então, e aí? Vamos conhecer agora os jogos do Brasil. Né? E aí a gente pode trabalhar amarelinha, pode trabalhar inúmeros outros jogos do mundo, inclusive pode trabalhar com a amarelinha do mundo todo, do Canadá, da Índia. Você pode ver como é que joga a amarelinha nesses outros locais. Você pode
trazer aí os jogos que os pais brincavam em outras regiões, então, e aí trazer os jogos de matriz africana e indígena. E aí vejam que é terceiro, quarto e quinto ano, gente, tá? Não é só no terceiro ano. E aí vocês podem dividir. Terceiro ano, a gente vai ver só os jogos populares do Brasil e do mundo. No quarto ano, eu vou ver jogos do mundo e matriz africana. No quinto ano, eu vou rever do mundo, matriz africana e vou acrescentar o indígena. Isso fica a critério da escola. Vocês é que vão definir no projeto político-pedagógico quais desses conteúdos vão entrar no terceiro, no quarto e no quinto ano. Tá dando para entender como é que é essa organização? Deu, Tá gente? sim, professor. E aí, ó, com relação aos esportes, vocês podem colocar no terceiro ano esporte de campo e taco, no quarto ano rede e parede e no quinto ano invasão. Ou pode distribuir da seguinte forma, destinar 4 horas aulas para cada um no terceiro ano, 4 horas aulas no quarto ano e no quinto ano dar ênfase naquele que a turma escolher. Digamos que você identificou que a turma já conheceu campo e taco, rede e parede, mas quer fazer uma inserção maior, um aprofundamento nos esportes de invasão. Nada impede que você faça isso. Quem vai definir isso é o professor, juntamente com a escola e com a coordenação pedagógica e os demais professores, ouvindo aí a comunidade e ouvindo também os próprios alunos. E é claro, levando em conta isso que o Guilherme falou, não adianta eu querer aprofundar os esportes de rede e parede se eu não tenho minimamente uma quadra onde eu tenha a rede, nem de voleibol, nem para jogar peteca, nem para jogar o mambol. Se eu não tiver estrutura nenhuma, eu vou apresentar, eu vou tentar fazer uma alteração nesse espaço, jogar com os materiais que eu tenho, mas o aprofundamento ele pode ser dado naquela modalidade em que eu tenha mais acesso a material e espaço, certo? Mesma coisa para ginástica geral, danças do Brasil e do mundo, isso fica a critério do professor, dança do Brasil, aí a gente tem o forró, tem o chachado, tem a pisadinha, tem o funk, tem o break, tem várias danças, e tem as danças do mundo, né? E aí cabe ao professor escolher quais as danças do mundo. A gente vai ver o bolero, a gente vai ver o tango, né? A gente vai ver a gafieira, que é que a gente vai ver, tá bom? Mesma coisa aí para as lutas do contexto comunitário e regional. E lembrem-se, tem ainda o livro didático, que vai ajudar nesse processo de escolha, né? Toda disciplina, ela vai ter o livro didático. Inclusive, a própria educação física já tem aí o livro didático do primeiro ao quinto ano, né? Quem ganhou aqui, pelo menos aqui, lá no Eusébio, por exemplo, hoje, está usando o da Moderna, que foi feito aí por um coletivo de professores lá da Unesp de São Paulo, tá? Então, tem ainda o livro didático que vai poder ser utilizado para auxiliar o professor, respeitando as particularidades regionais, tá bom? E aí é uma divisão do primeiro e segundo ano, que eu já falei, eu deixei bem explicitado aqui, para que vocês possam depois comparar com os parâmetros, tendo em vista que vocês vão fazer o trabalho exatamente sobre isso. Aí do terceiro ao quinto ano, mesma coisa. Sexto e sétimo ano, né, a gente tem aí todas as unidades temáticas, jogos eletrônicos para o sexto e sétimo ano, esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatório. Vejam que até o quinto ano, o aluno só tinha visto marca, precisão e invasão, ou seja, ele está sendo inserido numa nova classificação do esporte, que é o esporte técnico combinatório. Então, se é só uma revisão dos anteriores, eu posso destinar um tempo maior para o novo esporte que vai iniciar, tá? Mesma coisa, ginástica de condicionamento físico, cabe ao professor escolher quais ginásticas. Vamos trabalhar com a calistenia, vamos trabalhar com a ginástica de, como é que chama esse, hoje está muito na moda, gente, crossfit, que os alunos querem conhecer.
E aí as danças, vai trabalhar as danças urbanas, e ele vai definir junto com o grupo quais as danças urbanas. Lutas do Brasil e as práticas corporais de aventura do meio urbano, né? Skate, parkour, e depois os de aventura na natureza, que é no 8º e 9º ano. Okay? Então, aqui também são os objetos de conhecimento. A distribuição da carga horária, volto a dizer, isso é definido pelo professor a partir de critérios que ele vai estabelecer, ou de progressão do conhecimento em relação, partindo do contexto menor para o contexto maior, ou levando em conta as características, né, de desenvolvimento físico, cognitivo, motor e social do aluno, ou levando ainda o contexto no qual elas se realizam, né, do mundo e do Brasil, e assim sucessivamente. Aqui, para distribuído melhor, 6º e 7º ano, 8º e 9º. E aqui, gente, é como vocês vão encontrar no documento, tá? No documento, vocês vão encontrar essa sigla para o entendimento das habilidades. Aqui, as 2 primeiras letras, o EF, significa ensino fundamental. O 6 e o 7 é dizendo que essa habilidade corresponde ao 6º e 7º ano, tá? E aqui, o educação física significa que é o nome da disciplina, que é o componente curricular, né? E o 01, que é a primeira habilidade. Ou seja, então, eu vou lá no documento, lá na frente eu vou mostrar isso. Tem a habilidade, que é correspondente à primeira habilidade da educação física, que, consequentemente, vai ser voltada para brincadeiras e jogos, tendo em vista que é a primeira unidade temática, está relacionado com a primeira habilidade da educação física, tá? Aqui são alguns aspectos pedagógicos, que todas as práticas corporais podem ser objeto do trabalho pedagógico de qualquer etapa do conhecimento, e segue aí alguns critérios de progressão. Os elementos específicos, que a gente já falou das diferentes práticas, as características dos alunos e os contextos de atuação, seja num meio urbano, no meio da natureza, seja partindo do conhecimento local para o regional e para o mundo, tá bom? Aqui é um outro aspecto que não está em nenhuma unidade temática, mas a base, ela traz como elemento importante para que possam ser incluídos, são as práticas corporais no meio líquido. Imagine que eu tenho uma escola que é bem próxima à praia. Isso não impede que o professor coloque, né, as práticas corporais no meio líquido como um conteúdo a ser desenvolvido. Então, e aí ele faz toda uma explicação da importância de ter aí, né, a pertinência das práticas corporais no meio líquido, não só pela sua função social, né, que ela exerce, mas também como forma, né, de sobrevivência, né, porque a gente vive, por exemplo, aqui a gente está numa região litorânea, então é importante que as crianças possam ter minimamente saber se deslocar no meio líquido, tá bom? É para atentar. Um outro aspecto é o caráter lúdico, que a organização das atividades, né, e das unidades temáticas deve pautar-se no caráter lúdico, que deve permear todas as práticas, né, desse conteúdo. As dimensões do conhecimento, a gente saiu de 3 dimensões, que era conceitual, procedimental e atitudinal, para 8 dimensões. Elas iniciam desde a experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Não precisam trabalhar todas ao mesmo tempo, né? Em algum momento, por exemplo, no 1º e 2º ano, eu posso dar ênfase maior na experimentação e na fruição, ou seja, fazer com que os alunos experimentem e que eles tenham esse envolvimento com as práticas corporais, que eles gostem das práticas corporais, que eles se envolvam a tal ponto de não perceber o tempo passar, que é exatamente esse o conceito de fruição. E que eles possam usar e se apropriar para que fora da escola eles possam utilizar esse jogo no final de semana.
Lá para o terceiro e quinto ano, eu dou uma ênfase maior na reflexão sobre a ação, no estímulo à construção de valores e na análise. E aí, lá para o oitavo, nono ano, eu já estou dando uma ênfase maior no protagonismo comunitário, para que eles saiam da escola e possam ter esse protagonismo em propor também as práticas corporais, né, no seu momento de lazer. Tá? Então, essas dimensões, elas buscam trabalhar exatamente a ideia de que a educação física, ela não é uma prática que vai visar apenas o fazer pelo fazer, mas que o aluno tem compreensão, tem análise, tem crítica, né, tem a experimentação, por aí vai. Aqui são as competências específicas para o ensino fundamental, são 10 competências, eu não vou ler todas, eu coloquei no documento para que vocês possam se socializar com essas competências e para que, no momento em que eu vou desenvolver as minhas atividades, eu tenha plena compreensão de que, ao final do ensino fundamental, do nono ano, o aluno saia compreendendo a origem da cultura corporal de movimento e os vínculos dessa cultura com a organização da vida coletiva e individual. Ou seja, que elementos da dança, do esporte, dos jogos e brincadeiras ajudam o aluno a compreender essa relação coletiva e individual. Então, nós, professores de educação física, vamos ter que compreender cada uma dessas competências e adequar as nossas atividades para que, ao final do nono ano, os alunos tenham essa compreensão, né? Saibam refletir criticamente as relações entre as práticas e os processos de saúde, doença, né, inclusive em questões voltadas ao trabalho, planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar essas possibilidades de ampliação das práticas, identificar múltiplos padrões de desempenho, saúde, beleza, estética, tá? E aí são mais as outras 4 e depois as últimas 2, tá? E aqui são as habilidades, né, necessárias, a necessária continuidade das experiências em torno aí do brincar desenvolvidas na educação infantil vão colaborar para que a educação física assuma o claro compromisso com a qualificação para leitura, produção e vivência das práticas, colaborar para os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao criar possibilidades aí de ler os textos corporais a partir das diferentes experiências, das brincadeiras e jogos, dos esportes, da ginástica, das práticas corporais de aventura, das danças e das lutas. Os professores também devem buscar formas de trabalho que possam pautar-se no diálogo, considerando aí a impossibilidade de ações uniformes, tendo em vista que cada aluno é um corpo que vai ter uma forma de expressão individual. Tá? E aqui são as finalidades do ensino fundamental. Eu não vou ler porque eu já falei bastante deles, dos anos iniciais, né? E a educação física no ensino médio. Para a gente finalizar, a gente tem aí as mesmas unidades temáticas, mas vejam que se ampliam as habilidades, né? Ampliar a experimentação, refletir sobre essas práticas, aprofundar conhecimentos, assumir um estilo de vida ativo e manutenção da saúde. A base, ela vai falar de todos esses elementos, e aqui são as finalidades que foram colocadas anteriormente, né? Os estudantes devem ser desafiados a refletir sobre as práticas, assumir um estilo de vida ativo, é exatamente aquilo que foi colocado de forma sucinta, eu tento aqui estabelecer de forma mais textual, ok? E o principal objetivo aí da educação física no ensino médio é formar esses alunos para que eles possam analisar e transformar as suas práticas corporais, tomando e sustentando decisões éticas, conscientes e reflexivas em defesa dos direitos humanos e dos valores democráticos. Vejam que é bem amplo, então é um desafio muito grande, eu acho que o Guilherme colocou isso, né, em 30 horas, isso, a gente está falando de 30 horas, gente, é o mínimo, tá, mas pode ser que a escola, com esses novos itinerários,
possam ampliar, né, essa possibilidade aí de ampliação da carga horária da disciplina. Tá? Principalmente porque na BNCC do ensino médio, eles trabalham com projetos de pesquisa também. E esses projetos de pesquisa, muitas vezes, eles podem ter escolhas por parte do aluno. Tá? Então, o importante é que o professor trabalhe as práticas corporais como um direito e acesso dos alunos, a relação das práticas com a saúde, com o lazer, e que o aluno aprenda a ter uma organização autônoma, né, e autoral, no sentido de se envolver com essas práticas da cultura corporal de movimento. Tá? Aqui, é exatamente onde eu falei que a gente tem que associar no ensino médio aos diferentes campos de atuação, que são 5, que a base propõe. A vida pessoal, a educação física tem que contribuir para que ele pense sobre a sua vida pessoal, para que ele pense no nível midiático, as práticas de estudo e pesquisa, que ele vai ampliar, e aí o aluno tem a possibilidade de escolher como uma forma de prática de estudo e pesquisa a educação física, a vida pública e o desenvolvimento artístico. Então, esses 5 campos de atuação devem perpassar o ensino da educação física no ensino médio. Aqui são as competências, são 7 competências, a gente viu no ensino fundamental, são 10, no ensino médio são 7. 3 estão diretamente mais relacionadas com a educação física, mas a competência número 5 é que trata especificamente da educação física, tá? E ela está no campo das linguagens e suas tecnologias, que é exatamente, aqui são as 7 competências, que eu coloquei igual como está no documento, e a 5ª fala exatamente disso, compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, de forma democrática, respeitosa, aí respeitando a diversidade. Então, essa é a principal competência da educação física, embora ela esteja também na 3, na 4 e na 5, tá? Aqui são as 3 habilidades que a educação física deve desenvolver, tá? No ensino médio, linguagens e códigos aí, e a habilidade que está relacionada com a educação física. Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente para interagir socialmente, sabendo estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas, analisar preconceitos, estereótipos e relações de poder nas práticas corporais e vivenciar as práticas corporais. Então, selecionar, analisar e vivenciar as práticas relacionadas aí com a saúde, socialização e entretenimento. Aqui são os temas contemporâneos. Os temas transversais propostos nos parâmetros eram saúde, ética, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. A base, ela ampliou, né, esses temas, tratando aí do meio ambiente, que é a educação ambiental e a educação para o consumo, ciência e tecnologia, multiculturalismo, cidadania e civismo, saúde, que ela engloba aí a saúde, a educação alimentar e nutricional, e a economia, com o trabalho, educação financeira e educação fiscal. Então, esses são os principais temas contemporâneos transversais da BNCC. Então, era isso, né, nós vamos, deixa eu só voltar aqui. Opa, pronto, nós vamos voltar, né, para esse tema. Eu vou colocar mais um vídeo para vocês, um pouco mais de detalhes também sobre a BNCC, para que aqueles que quiserem assistir, não é obrigatório, tá? É só para complementar. E com a realização desse trabalho, a gente vai poder ampliar um pouquinho, tá? Lembra que sempre que esse momento da disciplina é muito para trabalhar essa compreensão inicial mesmo, tá? Porque, na verdade, esse aprofundamento de como elabora o currículo, a gente vai vivenciar mesmo durante os períodos de estágio, né? Ou deveria vivenciar durante o período de estágio, ou na prática profissional, né?
Guilherme levantou a mão, quer perguntar, Guilherme? Professora, eu queria saber se a senhora já teria alguma correção sobre os trabalhos e se a senhora já poderia dar algum retorno sobre eles. Você estava no início da aula? Não, professora, eu entrei um pouco atrasado na Pronto, aula. então eu vou te pedir só, Guilherme, que tu pegue só o comecinho da aula, porque eu e o Pedro, a gente apresentou uma análise geral, né, dos trabalhos, falando dos pontos positivos e dos pontos que podem melhorar. E tem essa apresentação, ela vai ficar postada no Siga. Aí você pode dar uma olhada e aí em seguida assistir. É nos 10 minutinhos iniciais da aula, para não ter que repetir. Porque basicamente a gente falou muito bem dos trabalhos. Os trabalhos eles estão bem desenvolvidos, apresentam criatividade, apresentam uma compreensão clara de ideias, trazem uma reflexão interessante envolvendo os textos, mas tem ainda alguns aspectos que podem melhorar. A gente falou de aspectos gerais, mas eu estou tentando ver se até sexta-feira a gente dá aí algum retorno de pelo menos o primeiro e o segundo trabalho, tá? Mas, no geral, os trabalhos estão muito bons, a turma está demonstrando uma boa compreensão dos textos e da temática da disciplina, até os trabalhos que a gente recebeu até o momento. Inclusive, tem trabalhos muito bons, né, que a gente até, de certo modo, parabeniza mesmo, porque pelo pouco tempo que vocês têm, são trabalhos que estão bem estruturados, que têm assim, uma boa fundamentação. Então, tem sido muito positivo também para a gente observar e analisar trabalhos que estão atendendo ao rigor que a gente está pedindo. Tá? Pode falar, Yunis. Yunis levantou a mão. Pode falar, pode ligar o microfone. Pronto, tá ouvindo, professor? Pronto. Pronto, eu queria saber se na elaboração dos documentos, mais especificamente na BNCC, faltou um pouco de prestígio para a disciplina de educação física, principalmente no que foi falado agora sobre essa questão do ensino médio. Quando a gente vê que no ensino médio se aumenta a carga horária de aula dos alunos, né? Geralmente os alunos do ensino fundamental têm um horário mais reduzido, a gente vê que as aulas do ensino médio vão até um pouco mais tarde, e em contrapartida a educação física faz diminuir. Você falou, lógico, que a escola não é obrigada a cumprir apenas uma hora por semana, mas na prática geralmente é verificado dessa forma, somente um dia por semana esse horário. Se faltou algum tipo de prestígio, ainda mais porque se trata de uma idade fundamental, né, a formação desses adolescentes, e ter acesso a esses temas tão em moda, né, tão pertinentes que a educação física escolar trata. Sim. Eu não vou dizer que houve a questão do prestígio, né? O que eu vejo, o que é que a gente tem? Historicamente, a gente tem uma área que vem sofrendo bastante com essa falta de compreensão da importância e da relevância da educação física na escola. Então, eu acho que a gente veio perdendo, porque, inclusive, a gente teve, durante muito tempo, o Guilherme até colocou isso, essa questão da ênfase, de por sermos um país do futebol, desenvolvermos muito o futebol, então é uma disciplina que era muito centrada no seu fazer, né? Eu creio que não foi uma questão de desprestígio, a educação física quase sai do ensino médio, eu não sei se vocês tiveram, né, a oportunidade de acompanhar, que foi feito uma disputa muito grande entre as universidades, o conselho, para manutenção da educação física no ensino médio, porque, a priori, ela iria ficar como um itinerário optativo, né? E foi muita discussão sobre essa importância que você traz, né? Inclusive eu também fiz alguns documentos defendendo a educação física no ensino médio, e ela conseguiu ficar como disciplina obrigatória do itinerário básico. Então, eu acho que vai ser uma nova etapa, né, vivenciar essa implementação de um currículo, e a gente sabe que os estudantes
querem a educação física, eles têm essa aproximação, né, pelas próprias características pessoais e de desenvolvimento dos adolescentes, é importante ter a educação física, e eu creio que talvez a base ela vai dar esse suporte para que a gente possa ampliar, mas até o momento, o que a gente tinha é mesmo um desprestígio que foi, de certo modo, que encaminhou aí também o documento, né? Então, e não é só com relação à educação física, sabe, Yunis? A artes também, a língua estrangeira. Então, a nossa educação, ela prioriza muito somente o português, a matemática, como áreas base, né? Então, eu diria que esse desprestígio é em relação também às outras disciplinas, não só em relação à educação física. E eu vejo que talvez com a base a gente vá conseguir dar esse salto qualitativo. Isso vai depender muito do nosso trabalho, vai depender muito de como os professores vão implementar essa nova educação física na escola. Acho que vai depender muito do nosso papel, de buscarmos realmente efetivar uma educação física crítica, comprometida, né, que rompa com essa ideia dos estereótipos, da reprodução, da repetição, e que a gente consiga colaborar com a formação desse aluno na escola, o aluno crítico, que permeia aí os diferentes conteúdos, que faça críticas em relação a gente está vivendo agora o momento do futebol, né? Futebol feminino, futebol disputando aí a Copa América, então que a gente possa discutir aí essas questões que envolvem o esporte feminino e o esporte masculino, trazer essas discussões para a aula também. Pode perguntar, Pedro. Não, professora, é mais para complementar a fala da senhora, sabe? Tá falhando, Pedro. Pois espera aí, deixa eu só pegar aqui o fone de ouvido. Mas, para complementar a fala da senhora, sabe? Porque eu vivenciei isso na prática, como eu disse para a senhora na turma de quarta-feira. Eu participei de uma reunião onde fora discutido, né? Onde eu pus em pauta essa questão, porque eu participo de um projeto da prefeitura, e aí eles separam, né, o que é para ser aprendido, né, como se fosse um reforço, sabe? Aí eu disse, não, mas vem cá, eu faço parte da educação física, mas a minha educação física que eu aprendi dentro da faculdade e que é posta na BNCC, não é só a educação física que tem o judô como lutas, ou a capoeira como uma luta também. Não é isso, entendeu? Eu questionei ela, não, mas não é isso e tal, não sei o quê. Aí eu disse, a questão que eu estou dizendo aqui, né, para reforçar o quê? Que, assim, a gente vivencia muito isso na prática, né, desse desprestígio da educação física, né, de eles quererem separar isso tudo, e, na verdade, eu não estou trabalhando mais só a lutas do judô, né, eu ponho lá no relatório e tal, a luta do judô e tudo, mas, assim, a educação física não é só a luta, como eu disse. Eu vou até comentar aqui, eu estou em uma turma que tem o xadrez, né? Então, lá eu mandei o relatório para ela e tudo, ela disse assim, não, aí tinha lá, história dos jogos e brincadeiras. Ela disse, não, mas você tem que pôr o xadrez como o título principal. Eu disse, minha senhora, pelo amor de Deus, se eu vou trabalhar o xadrez, eu tenho que iniciar primeiro a história dos jogos e das brincadeiras, porque está escrito, eu não tenho que seguir a BNCC, então é isso, entendeu? Ela, não, mas não é isso, não, pois então pronto, mas eu vivencio muito isso, sabe, professor, e é muito dificultoso a gente, assim, pôr na cabeça dessas pessoas que estão à frente de uma escola, de que a educação física não é só o rola-bola, de educação que a educação física não é só os jogos eletrônicos, entendeu? Sim, sim. É muito mas difícil. Isso é uma construção, né? Mas só tirar uma dúvida,
Pedro, isso aí é projeto ou é aula de educação física? Isso que tu Não, tá, professor, projeto. não, professor, é um projeto da prefeitura, entendeu? Entendi. Aí lá ele é como se fosse um reforço, entendeu? Não, entendi. Porque Botam- nesse caso, não tem a obrigatoriedade de trabalhar todos os conteúdos, tá? Só para deixar claro. A obrigatoriedade de trabalhar esses conteúdos é na disciplina componente curricular. Como projeto, não é obrigatório, tá? Seria um complemento, tá? Não é obrigatório, mas é claro que é importante, né, já que temos um documento que nos encaminha para diferentes possibilidades de ensino, é importante também que você, nos projetos, busque, mas não é obrigatório, só para esclarecer, tá? Gente, era isso o conteúdo de hoje. Fiquem atentos às tarefas, tá? Eu vou postar, acho que na quinta ou na sexta, o material da próxima aula para que vocês possam ir lendo. Da próxima temática, a gente vai trabalhar sobre a estruturação do currículo, que vocês tiveram mais ou menos uma ideia hoje, a partir, né, do que a gente demonstrou, das unidades temáticas, da distribuição de carga horária, que é mais ou menos o exercício final, nosso último trabalho, vamos dizer assim, desse percurso, vai ser que vocês possam pensar essa distribuição e propor aí alguma aula voltada para essas concepções mais críticas de currículo mesmo, né? Como o Guilherme já colocou, inclusive, e trouxe hoje essa colaboração. Então, é mais para que vocês possam ir ampliando. Os próximos 2 textos, eles vão muito mais nessa perspectiva de alargar esse nosso olhar para a inclusão, né, de aulas e de um currículo pautado nessa maior diversidade de conteúdos, tá? Ok? Então, era isso a nossa aula de hoje. Se puderem, assistam os vídeos que vão ser postados, né? Vou estar colocando os links dos vídeos, tanto dos parâmetros quanto da BNCC. Volto a dizer, não é obrigatório, mas quem quiser assistir para complementar, acho que ajuda bastante, tá bom? Se tiver dúvida dos trabalhos, me procura o Pedro, que o Pedro rapidamente entra em contato comigo, e aí eu tiro essas dúvidas, tá bom? Então, era isso. Boa noite, fiquem bem e até segunda-feira. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Vou parar a gravação, tá? Pedro? Pedro?